Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Iluminismo. O que foi o Iluminismo? Como era a sociedade no período em que esse movimento aconteceu? Quem foram esses pensadores do Iluminismo? Tanto os precursores, aqueles que deram início, como aqueles que de fato nós chamamos de filósofos iluministas. O que eles criticavam, o que defendiam, para por fim a gente conseguir pensar a influência desse movimento lá do século XVIII, tanto naquele período quanto nos dias atuais. Vem comigo. O Iluminismo foi um movimento cultural e intelectual que ocorreu na Europa durante o século XVIII. Esse movimento traz essa ideia de iluminação. Ele recebe esse nome por ele trazer a ciência, o pensamento crítico, o uso da racionalidade e da razão para pensar a sociedade daquela época. Para a gente pode parecer muito comum, né? Usar a ciência para comprovar alguma coisa ou refutar outra, usar a ciência para defender uma ideia ou deixar ela de lado. Mas até ali, é importante que a gente pense nisso. Até ali, será que eles usavam a ciência? É importante a gente pensar que toda a sociedade, ao longo de toda a história da humanidade, ela passou por transformações. Mas essas transformações foram acontecendo de forma bem devagarzinho. Então não é de um dia para o outro que as pessoas começam a pensar diferente, governar diferente, se organizar diferente, ou que elas acham um determinado assunto certo, errado, bonito ou feio. Tudo isso acontece de uma forma vagarosa. Com o Iluminismo não foi diferente. A sociedade do século XVIII ainda era uma sociedade que nós chamamos de absolutista, na grande maioria dos reinos europeus. Era uma sociedade mais ou menos assim. Eu tinha um rei que detinha todo o poder e comandava toda a organização daquela sociedade. Igual a gente vê nesses filmes de contos de fadas, ou até mesmo esses filmes que têm reinados, como o Rei Arthur, ou algum outro aí que a gente... me fugiu o nome agora, de reis. Esse rei tinha o poder absoluto, ou seja, era ele quem pensava como seria governado, para quem seria governado, como ele faria com determinadas pessoas ou outras, como ele cobraria impostos, quem cobraria mais impostos de quem poderia ter mais privilégios ou não. Logo abaixo do rei a gente tinha o primeiro e o segundo estado. Sim, a gente chamava de estado a organização dessas pessoas. No primeiro estado a gente tinha o clero, onde estavam os religiosos, todos os componentes da igreja, desde o baixo clero até o alto clero. No segundo estado nós tínhamos a nobreza, ou seja, todas aquelas pessoas que compunham a corte que eram amigos do rei. E no terceiro estado nós tínhamos os trabalhadores, os camponeses, os pequenos vendedores, alguns trabalhadores livres, moradores de rua, o resto da população, que não era nem rei, nem clero, nem nobre. Mas, professora, o que tem de errado nisso? Era uma sociedade muito desigual. A gente pode observar aqui na figura que é uma ilustração que satiriza um pouco de como era essa organização. Eu tinha um terceiro estado, pobre, com bastante dificuldade para sobreviver, que carregava o primeiro estado e o segundo estado nas costas. Temos aqui o primeiro estado e o segundo estado. Como assim carregava nas costas? Não era nesse sentido literal, mas era o terceiro estado, que pagava todos os impostos, enquanto tanto nobres quanto clérigos não pagavam imposto nenhum e viviam no luxo. Pensando nessa sociedade, que era tão fortemente influenciada pelo pensamento bíblico, religioso, onde tudo era justificado a partir disso, algumas pessoas começaram a se incomodar. Cada vez mais lendo, estudando, começaram a se perguntar: mas será que essa forma de viver é correta? Será que essa forma de governar está legal? Será que só atende a todo mundo que mora aqui? Lógico que isso não foi só no século XVIII. Iniciou lá atrás, lá no período renascentista, século XV e XVI. Lembra do Da Vinci? Com aquela galera ali. E foi mudando esse pensamento, surgindo com mais força ao longo do século XVII. É onde nós encontramos as pessoas que nós chamamos de precursores, ou aqueles que deram o pontapé, né? Os pioneiros das ideias científicas. Não são só esses, mas eu destaquei dois que eu acho que são legais da gente pensar um pouquinho como eles viam a sociedade e questionavam ela. John Locke era um pensador lá do século XVII e ele não disse o que está
ali. Mas a professora, reescrevendo o que ele disse, algo mais ou menos assim: onde já se viu uma única pessoa, o rei, mandar em tudo, em todos, nós possuímos alguns direitos naturais. O que são direitos naturais, professora? Direito que nasce com a gente. E quais são esses direitos? O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Certo. Passado um tempo, essa ideia começou a ficar ali na cabeça de várias pessoas que tinham acesso a esse conhecimento, o próprio John Locke e as ideias dele. Outra pessoa importante foi o René Descartes. Com certeza você já ouviu essa frase: penso, logo existo. Para a gente é meio óbvio. Lógico que eu penso, professora. Eu penso o tempo todo, a escola me pede para pensar, meu pai me pede para pensar. Mas para Descartes, pensar é se incomodar, é se inquietar com o que está à nossa volta, é questionar o que está à nossa volta, para a partir dessa dúvida eu começar a compreender e a modificar tudo que está em volta de mim, da minha sociedade, do meu bairro, do meu país ou daquilo que eu queira mudar. Então ele pensa que os questionamentos, as dúvidas é que vão levar o ser humano à compreensão da verdade. E para ele a verdade não é aquilo que eu acho que é verdade, mas é aquilo que vem através do pensamento científico, do teste, da observação, da ciência. E assim começa a surgir o que nós chamamos de pensamento científico. Baseado nessas ideias de Descartes, de John Locke e de outros pensadores lá do século XVII, os filósofos do século XVIII vão começar a fazer algumas críticas. Eles vão começar a analisar a sociedade. Nessa sociedade, o rei manda em tudo. O rei toma todas as decisões. Mas quem pode ir contra o rei? Quem pode perguntar para o rei se está certo? E aí vem, a própria igreja não questionava o rei, porque a igreja achava que o rei era o representante de Deus aqui na Terra. Só que representante de Deus aqui na Terra, que tem escravo lá nas colônias, que deixa pessoas passarem fome, que deixa pessoas viverem na miséria, isso tudo foi inquietando. E aí eles começaram um movimento que era baseado no pensamento. Encontravam-se em cafés, em reuniões em bibliotecas, liam, discutiam, e eles começaram a fazer algumas críticas. Eles criticavam os preconceitos, o poder absoluto dos reis, a escravidão, já que nós temos direito natural à vida, ninguém pode ser dono da minha própria vida. O acesso limitado ao conhecimento, porque para os iluministas, a educação era o caminho para romper esses preconceitos e essas limitações. As superstições e os dogmas e o controle da igreja. Mas, professora, eles não acreditavam em Deus? Eles acreditavam em Deus. E eles nunca falaram para que a gente não acreditasse na igreja, mas para que a gente pensasse aquilo além da igreja, utilizando a ciência, utilizando explicações que iam para além da Bíblia e além da fala dos clérigos. O que então que eles defendiam? De uma forma bem simples, seria o caminhozinho aqui que a seta nos mostra. Eu uso a razão, com essa razão eu crio pensamentos que vão transformar a minha realidade e isso vai ser possível através da educação. Com esse caminho, eu alcanço tanto a minha liberdade econômica quanto a minha liberdade política. E qual seria então esse caminho? A educação. Por isso, é com os iluministas que começa o movimento para tentar transformar o acesso à educação. Para os iluministas, somente a educação faria com que nós, seres humanos, alcançássemos o nosso máximo possível de racionalismo e de liberdade. Então, como que deveria ser essa educação? Essa educação deveria ser de graça, obrigatória e independente da religião. Porque naquele período, diferente da gente hoje, nós temos escolas gratuitas, nós temos uma educação laica e nós temos uma educação que nos proporciona o avanço do nosso uso da razão. E é obrigatória. No período dos iluministas, lá no século XVIII, não. A educação era acessada apenas pelos nobres, que ocupavam aqui o segundo estado, aqueles que viviam perto do rei, e ela era gerida pelos clérigos. Era a igreja quem dava as aulas, quem ensinava e passava adiante. E muitas das vezes, mais baseada nos estudos religiosos. Consequência desse pensamento é que durante
durante 30 anos, um grupo de filósofos e pensadores da época de todas as áreas, arte, ciência, história, geografia, matemática, ciências naturais, todas as áreas, eles fizeram o máximo de pesquisas possíveis. E aí eles reuniram, com a ajuda de 2 pensadores, o Diderot e o D'Alembert, e formaram uma enciclopédia. Você pode pensar, professora, enciclopédia é coisa de velho. Mas nós estamos falando do século XVIII. Era uma forma de deixar o conhecimento acessível. E a enciclopédia, ela possibilitava que a gente fosse além e pensasse muito mais além daquilo que se esperava. Ela deixou heranças para nós. Nossos pais, eu, alguns avós de vocês fizeram pesquisas em algumas enciclopédias. E hoje nós temos uma versão mais moderna da enciclopédia. Quem nunca usou a Wikipedia, não é mesmo? 4 filósofos foram escolhidos para que a gente consiga entender um pouquinho mais como era o pensamento dos iluministas. Professora, por que só esses 4? Porque esses 4 pensaram coisas que estão presentes na nossa vida até hoje e que fazem parte de como a gente compra, de como a gente se relaciona e de como nós somos governados. O primeiro filósofo que eu destaquei foi o Adam Smith. O Adam Smith defendia que, diferente daquele período onde toda a riqueza era medida pela quantidade de ouro que se tinha, lembra a quantidade de ouro que Portugal levou aqui do Brasil? É porque quanto mais ouro, mais rico, mais poderoso. E Adam Smith vai falar, não, devemos medir nossas riquezas pela força do nosso trabalho, pelo que nós produzimos em quantidade e qualidade. E nós devemos vender a partir da lei de oferta e procura. Ai, professora, eu não consigo entender isso. Entende sim. Quem nunca pediu um videogame e o pai disse, espera um pouquinho para baixar o preço? Essa é a lei de oferta e procura. Quanto mais se procura, mais caro é o produto. Quanto menos procura, mais barato ele vai ficando. Olha como algo que foi pensado lá no século XVIII ainda rege a nossa economia nos tempos atuais. O pensamento do filósofo Adam Smith é considerado um dos principais para dar origem ao que nós chamamos de liberalismo econômico. Outro pensador foi o Rousseau. Rousseau, um pouco diferente da maioria dos pensadores da época, ele dizia assim, o homem nasce bom, só que a sociedade corrompe ele. Então ele nasce bom, mas ele vai aprendendo a fazer coisas erradas. Ele vai aprendendo a violência, a corrupção, a pensar mais em si do que no outro. E para o Rousseau, a única forma da gente corrigir isso era viver em conjunto, como uma democracia, participando e fazendo um pacto, que ele vai chamar de contrato social. Ou seja, nós temos um contrato, todos que moramos nesse lugar, e todos vamos priorizar primeiro o bem comum e aquilo que é para a coletividade e não os nossos desejos pessoais e exclusivos. Com isso, nós teríamos uma sociedade mais justa e menos chance de sermos corrompidos por ela mesma. Um filósofo um pouco diferente era o Voltaire. Ele até defendia os reis. Tudo bem, rei, você pode ficar aí governando, mas calma lá, não assim, sem lei, do jeito que você quiser. Para o Voltaire, nós tínhamos que ser governados a partir das leis. E essas leis deveriam servir para todo mundo, certo? Então, a partir dessas leis que chegariam e seriam aplicadas em todos os cidadãos, a gente poderia ter um governo, mesmo que esse governo fosse monárquico, fosse de um ser só, que proporcionaria para as pessoas uma justiça maior e melhor, uma liberdade de imprensa e uma tolerância àquilo que fosse diferente, principalmente tolerância religiosa. Mas de todos eles, o que a gente não tem como falar é Montesquieu. Por que Montesquieu? Montesquieu foi muito perspicaz. Ele percebeu que, quando uma única pessoa tem todo o poder nas mãos, ela se torna tirana. Ela pode fazer o que ela quiser. Ninguém pode contra ela. Então, para ele, a melhor forma de a gente poder resolver e ficar livre dos abusos, ou até mesmo, do poder que se corrompe, era dividindo o poder em 3. Dessa forma, eu teria um poder que depende do outro. E não aquele poder onde eu tinha um que mandava em todo mundo. Se eu divido ele em 3, onde nenhum será absoluto e todos dependerão um do outro, eu consigo ter um poder com menor
dar chances de se tornar tirano, corrupto e desigual. Vocês já devem ter ouvido falar desses três poderes. É o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Eu sei que muitos de nós acham que isso não faz o menor sentido ou que qual que é a diferença? Muita diferença. Nós vivemos aqui no Brasil uma democracia, uma república democrática, participativa. E como que nós participamos? De 4 em 4 anos nós escolhemos um representante do executivo. Quem são esses representantes? Nosso presidente, nossos governadores e nossos prefeitos. Também escolhemos nossos representantes legislativos. Quem são? Os senadores, os deputados e os vereadores. E temos também os nossos representantes no judiciário. Todos aqueles que compõem desde o Supremo Tribunal até os juízes da nossa cidade. Mas, professora, não é o presidente que manda em tudo? Não. O presidente, assim como o governador e assim como o prefeito, ele executa as leis. Ele vai propor soluções para os problemas, seja do nosso país, do nosso estado ou do nosso município, baseado em leis. Ele vai administrar essas esferas, o país, ou o estado, ou o município. Só que ele não pode fazer como ele quiser. Essas leis vão ser elaboradas pelo legislativo. Então, eles trabalham em conjuntos, certo? O legislativo é quem legisla. Ele elabora as leis que vão gerir o nosso país, o nosso estado ou o nosso município. E daí, professora? O que acontece? Eles podem fazer o que eles quiserem. Não podem. A gente tem o judiciário para fazer esse equilíbrio. E verificar se, tanto na elaboração das leis, quanto na execução, na administração das leis, eu estou seguindo aqueles preceitos de impessoalidade, onde eu não posso, lembra lá do Rousseau, colocar o meu ou a minha vontade na frente da coletividade do bem comum. Eles vão verificar a forma como tanto está sendo elaborada como executada essas leis. Então, quais são as influências e as consequências do Iluminismo? Tanto naquele período até nos tempos atuais. Eles vão influenciar vários movimentos separatistas aqui no Brasil, em toda a América e em outros lugares da Europa que eles tiveram acesso. Olha que doideira! A gente está falando de algo que aconteceu há 200 e poucos anos atrás e que conseguiu influenciar aqui do outro lado do oceano. Exemplos desses movimentos é a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Eles vão influenciar lá naquele período mesmo a Revolução Francesa, que vai ser a que vai tirar um rei do poder e trazer novas formas de governo pela primeira vez. Calma que a gente vai chegar nessa matéria. Vai influenciar as independências americanas do Brasil, do México, dos Estados Unidos. Não só a independência, como a elaboração de um conjunto de leis, aquela que nós chamamos de Constituição. E vai ser a base para pensar uma república democrática, igual à República Brasileira. Então, o que nós não podemos esquecer? O que foi o Iluminismo, que ele foi um movimento cultural e intelectual que ocorreu lá na Europa, no século XVIII. O que eles criticavam e defendiam? Eles criticavam o poder, aquele lá centralizado do rei, essa ideia da representação divina do rei e os dogmas religiosos que não possibilitavam o uso da racionalidade. E eles defendiam o uso da razão, a liberdade econômica e política. Por fim, as consequências do movimento ou as influências foram aí as várias revoluções, processos de independência e bases para estilos de governo existentes hoje em dia. Principalmente o uso do poder dividido em três. Nos vemos na próxima aula. Falaremos um pouco mais sobre o Iluminismo e as suas influências, mas pensando agora a abolição da escravatura. Até a próxima!